Nós vamos tomar o poder do Brasil, que é nosso de direito, e nós vamos fazer o que é certo e seremos generosos estando no poder. Só assim as coisas se transformam. Porque hoje o poder está na mão de um Alcolumbre, que é um bandido do Amapá. Do Hugo Mota, um playboy do interior da Paraíba. Do Ciro Nogueira, de um clã que toca o Piauí. Do Lula, um cachaceiro vagabundo, um pilantra, um ébrio, que não tem a menor ideia do que está fazendo. Tá frio? Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Eu gostei desse palco, eu deveria ter um show da Limão Rosa aqui, porque é bem adequado, bem adequado. Gostei bastante, parabéns aí pela casa por nos receber, por permitir que a gente faça o evento aqui. É sempre muito difícil, né? Por mais que a gente lote todos os lugares que a gente vá, sempre tem aquela dificuldade, é evento político, não. Mas aqui foi muito legal, obrigado. Bom, depois de retornar do Pará, naquele calor de 40 graus na ilha do Marajó, pegar aqui o oposto é sempre muito útil, né? Bom que eu comprei umas roupas, então estou usando elas. E aí eu vou guardar elas num baú para ver só no ano seguinte. Meus amigos, estamos aqui num momento bem único da nossa pré-campanha. Estamos crescendo e tendo números interessantes no momento em que tudo está estagnado, em momento de Copa do Mundo. Soube que vocês não estão muito felizes aqui, porque é uma cidade meio de alemão e hoje os paraguaios mandaram, né, seus parentes distantes lá para casa, né? Vão retornar, mas dane-se, né? Pelo menos o Brasil ganhou e por mais que, falando em termos de futebol aí e tal, não esteja jogando a coisa mais linda do mundo, você percebe que quando tá com a mentalidade certa, as coisas andam. E esse é o ponto que eu queria colocar, né? Nós estamos com uma pré-campanha que está com a mentalidade correta, a mentalidade vencedora. Nós estamos trabalhando enquanto os demais não estão fazendo porcaria nenhuma. Estamos rodando o Rio Grande do Sul de carro, não é tão traumático quanto os brasileiros. Esse aqui, eu só queria comentar, esse aqui é o meu grande segurança da turnê do Nordeste, o Apolo. Quem acompanha as IRLs sabe. E o Apolo, assim, comeu pão que o diabo amassou com a gente por vários momentos. E Apolo, como é que tá a estrada aqui? Sensacional. Sensacional. E não é que é boa a estrada. É que os lugares que a gente passou foram tão ruins que andar na estrada de mão dupla que não tem tantos buracos aqui, parece que eu tô na Suíça, que eu tô numa autobahn na Alemanha. É maravilhoso. Tá? Então, assim, as dificuldades não estão tão grandes aqui, eu posso confessar. Acho que não terminaremos com uma infecção intestinal também, já a terceira da viagem, então as vitórias vêm, as vitórias vêm. E nós estamos trabalhando tão mais, e estamos falando coisas que fazem sentido, e estamos sendo corajosos com a nossa agenda, colocando basicamente as nossas palavras onde está o nosso coração, estou falando aqui de maneira bonitinha, né? Que começamos a crescer de verdade. Hoje eu fui na TV Pampa, é isso? TV Pampa. Foi muito legal, o apresentador, que é um homem muito inteligente, saiu em alguma medida bem impressionado, vamos colocar assim, com a entrevista que ele viu. De manhã eu tinha dado uma entrevista na Gaúcha, lá com os Lazier, mesma coisa. Acho que qualquer pessoa minimamente racional sabe que nós somos o único projeto sério e possível para essas eleições. Basta a pessoa fazer um raciocínio simples. E fosse o Brasil um país em que as pessoas fossem bem informadas, isso nem sequer seria mais uma discussão. O problema é que todos nós teremos que combater a teimosia e a desinformação. De um lado, a desinformação de parte da população brasileira que cai no truque da compra de voto do Lula. E do outro, a teimosia, vamos colocar aqui, de boa parte dos nossos pais, tios e avós, que ainda compram um bandido como solução para o nosso país. Essa teimosia deles impede que a nossa geração se realize. E eu tenho raiva dessa teimosia, porque insistir no erro é diabólico. A insistência no erro dessa família maldita, essa família de bandido do Rio de Janeiro, que é a família Bolsonaro, está cobrando um preço muito caro para todos nós. Eu já nem digo, eu juro para vocês, o que eu penso dos eleitores do Lula que eu vi nas regiões Norte e Nordeste. Porque eu vi pessoas quase sem consciência falando dos problemas. Vocês viram uma entrevista que eu fiz numa família, lá na Ilha do Marajó, da mulher que tinha 8 filhos, a entrevista com a menina que estava grávida. Você vai viver do Bolsa Família? Acho que sim. Você vai estudar? Acho que não. Aquelas pessoas perderam completamente o rumo da própria vida. Nem sei se elas chegaram a ter algum rumo. Aquelas pessoas estão perdidas e são alvo de um abuso. E a compra de voto é a única coisa que resta nessa relação política com essas pessoas. Agora, dos nossos pais, avós, tios, parentes mais velhos,
Não se espera isso deles. Essas pessoas, em geral, são conscientes e estão tomando de maneira consciente e teimosa a decisão de errar e permanecer no erro porque se engajaram emocionalmente como um idiota. Especialmente quando homens, porque tem coisa pior na vida do que paixão de homem por homem. Quando o homem se apaixona por outro homem, é um negócio horroroso. E nós ficamos vendo isso acontecer. Completamente, não, mas o capitão, isso. O capitão fracassou, ele é um fraco. O Bolsonaro fracassou, como eu sempre disse, destruiu a revolução que nós tocamos. E agora nós temos que trabalhar redobrado. O trabalho nosso é em dobro. Porque além de fazer o nosso trabalho de divulgar as nossas ideias, a gente tem que convencer as pessoas de que elas estavam abraçando ideias erradas e pessoas erradas. E o pior, eu tenho que ir para um processo eleitoral em que a pessoa, mas não, e o Zema e o Caiado estão puxando o saco dos caras. Adoraria conversar numa mesa com o Zema e o Caiado projetos, mas não tem muito o que conversar porque estão preocupados em não ferir o orgulho do eleitor do Flávio Bolsonaro, porque nunca conseguiram construir um caminho próprio. Então o trabalho que nós temos é duplamente penoso. Então a gente tem que trabalhar em dobro para tudo. A gente tem que ficar conhecido, mostrar que a esquerda é uma desgraça e ainda mostrar que os teimosos que ainda estão apoiando essa besteira estão errados. Nós trabalhamos em dobro. Só que são as grandes lutas, ou para falar nos termos de vocês, as grandes pelejas, que fazem as grandes histórias e fazem os grandes homens. São essas lutas. É lutar contra o impossível. É lutar contra as probabilidades. É o Paraguai agora, que ganhou da Alemanha e ninguém esperava. E aí nós começamos a lutar contra essas improbabilidades. Eu juro pra vocês que hoje eu tava irritado. Hoje eu tava irritado. Não emplaquei nenhum vídeo bom nas redes sociais. Jogo do Brasil afeta o nosso desempenho. E diferente dos demais, por mais que eu esteja nas redes sociais indo muito melhor do que os demais, não é pouco melhor, eu já tô indo bem melhor. E todo dia se é uma matéria diferente falando disso, pra mim nunca é o suficiente. Porque eu tenho que recuperar o tempo que eles ganharam à nossa frente. Eu que tenho que crescer nesse período. E aí eu fico irritado, e aí eu vou no grupo de gestão da campanha, mas que saco isso aqui, que raiva. Eu sou uma pessoa que se irrita com essas coisas facilmente. E o pessoal, Renan, você estava com 1% em janeiro. Cala a boca. Cala a boca. Tá, vamos continuar o processo. E é verdade, a atenção que as pessoas dão para o processo eleitoral, ela não é linear. Ela não é, tá aqui no ponto zero em janeiro, vamos dizer, e ela vai avançando como uma linha para chegar no ponto 100. Ela é assim, ó. Ela aumenta muito no final. Então, quando passar a Copa do Mundo, a atenção que vai ser dada ao processo eleitoral é gigantesco. E quem estará com a maior militância até lá? Meio que de longe. Quem estará com o time mais quente, com as melhores propostas? Quem terá rodado o Brasil? Quem terá falado a verdade? Quem encantou a imprensa? Porque tem um elemento aqui que é muito novo. Pessoalmente eu estou rodando todos os veículos que eu posso. Só amanhã será aqui na região 7 entrevistas. E em todos os lugares, não é que eu apresento uma proposta para os jornalistas. Eu convenço os jornalistas. Os jornalistas serem convencidos. Então a gente convence os jornalistas. A gente já convenceu boa parte do empresariado. A tal da Faria Lima já começou a entender que a única coisa séria é a nossa. A gente começou a convencer pessoas formadoras de opinião. E a partir do momento que isso acontece, isso começa a irradiar de cima para baixo. E é uma força e é uma energia, quando começa a acontecer, imparável. Quando as pessoas certas são convencidas e começam a divulgar algo, elas convencem melhor do que as pessoas não certas. O que eu quero dizer é o seguinte: o Lula precisa comprar as consciências das pessoas mais pobres. Só que aquelas pessoas são, no fundo, de maneira muito cruel, um estoque de votos dele. Elas não convencem outras pessoas. Nós estamos trabalhando com o convencimento de pessoas conscientes. E onde nós precisamos chegar? Pois bem, aqui é uma região que, infelizmente, Bolsonaro ainda é bem votado, certo? Cada voto aqui vale 2. Vocês têm um trabalho colossal de convencimento de amigos, parentes, familiares. Um trabalho colossal e vocês precisam ser implacáveis nisso. Vocês têm que multiplicar não por 1, mas por 5, 6, 7. De acordo com a pesquisa Atlas, de acordo com os trackings de mercado da pesquisa Atlas, o Flávio tem 30 e poucos, eu tenho 10. Esses são os trackings. Pois bem, cada um aqui tem que virar 3. Na verdade, cada um virar 1,5, a gente já vira isso, né? Mas vamos todo mundo trabalhar com a meta de 3. Vamos trabalhar com a meta, todo mundo, no mínimo 3 pessoas nós temos que virar. Esse é o processo.
Todo voto virado vale 2, não vale 1. E nós precisamos fazer esse convencimento de maneira poderosa, porque eles estão frágeis. Entendam, haverá mais escândalos. E entendam, indo para o segundo turno contra o maldito do Lula, nós vamos vencer com mais de 60%. E eu não estou brincando, não estou fazendo exagero, não é profecia de nada. É simplesmente pelo fato de que eu não tenho a rejeição de todos esses vagabundos e de que mesmo pessoas de centro-esquerda nos centros urbanos entendem que coisas precisam ser feitas para que o Brasil precise ser um lugar capaz de ser vivido. Mesmo uma moça de centro-esquerda meio feminista no centro urbano não quer ser assaltada, não aguenta mais pagar os impostos. Viu que era comprar as blusinhas da Shine dela e tá ficando caro. Viu que ficou, pô, não vou ficar tão bonita igual eu tava imaginando, não conseguiu comprar o kit de maquiagem dela. Mesmo essas pessoas que historicamente votariam na esquerda não vão votar. Mesmo a mobilização que as pessoas de esquerda ou de centro tiveram contra o Bolsonaro com medo do fascismo, não acontecerá. Porque nós não somos vistos assim. Eu vou acabar com o Lula no segundo turno. Eu vou acabar não apenas porque eu vou no debate, vou falar, não. Nós vamos acabar com o Lula porque nós vamos tornar o processo dele e o projeto político dele absolutamente obsoleto. O Lula não vai ter o que fazer no segundo turno. Nada. Vai tentar uma destruição de reputação aqui e ali, vai tentar comprar quem ele puder comprar no processo e vai perder a eleição. E vai caber a gente, veja só a beleza disso. Nós, desde que o PT chegou ao poder no ano de 2003, nós fomos o primeiro grupo político a derrotar o PT através do impeachment da Dilma Rousseff. E agora caberá a nós a honra e o orgulho de destruir o PT numa eleição presidencial e acabar com a carreira do Lula para sempre. Nunca mais esse homem disputará a presidência da República. Eu peço para vocês, veja, eu já contei isso em vários lugares. 1989, final do Campeonato Brasileiro São Paulo e Vasco. Eu tinha 5 anos de idade. Meu pai vê o Lula, foi lá torcer pro Vasco, filha da mãe. Meu pai, Renan, sabe quem é aquele lá? É o Lula que o papai xinga na TV. Fala lá pra ele as coisas que o papai fala. Aí eu, vai tomar no cu. Então, me deem essa chance. Eu quero fazer isso em rede nacional. Eu quero enfrentar esse cara, eu quero ter o orgulho de colocar na história do nosso grupo político, do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão, a insígnia, nós acabamos com a carreira dele. Nós enterramos Lula. E veja a beleza disso. Pegar o Lula no segundo turno significa que no primeiro a gente já acabou com a carreira dos Bolsonaro. Significa que um já foi e no segundo turno vai o outro. A gente mata 2 com uma cajadada só. Isso é gigantesco pro Brasil. E ainda mais, porque veja a beleza, a gente acaba com um, acaba com outro no segundo turno e aí na presidência só vai sobrar o Centrão, que é o verdadeiro alvo nosso. O destino está pronto para ser construído por nós. E o que a gente precisa fazer? Ser altamente ambicioso. Altamente ambicioso. Não pode ser nem um pouco tímido, não pode ter medo de rejeição, não pode nada. Quando eu ficava rodando no começo das nossas viagens com 1%, esse aqui também vai lembrar, a gente começou primeiro no Pernambuco, não foi? Pernambuco. Era de uma arrogância da minha parte, ia nas árvores, e no segundo turno o que você vai fazer? Vou derrotar o Lula. Comeu 1% no primeiro turno. Não era uma arrogância. As pessoas chamavam aquilo de uma audácia. Era aquela certeza cega de quem sabe, olha, vou arrumar por ali, vou pegar meu barquinho, vou cegar e vai haver uma paragem, um lugar muito bom que eu vou chegar e vou conquistar uma terra completamente distante. Era isso que eu sentia. Era uma conquista e um senso de aventura incrível. Só que para esse senso de aventura poder acontecer, você tem que contar com um time incrível. E eu conto com um time sensacional. A gente tem construído sem os recursos dos demais, completamente fora das instâncias oficiais da academia, o livro amarelo. Livro de propostas para o Brasil. Aí de repente a gente está pautando as eleições porque está todo mundo imitando o que a gente está falando. O PL tem todos os anos pelo menos 100 milhões de reais para gastar na fundação deles. 100 milhões de reais. E eles não produziram nada disso. Como é que pode, com 100 milhões de reais por ano, você não conseguir produzir um material intelectual? Eles ficaram produzindo, sei lá, passeios do Nicolas com seus meninos, seus amigos, todos magrinhos e abraçados, se juntando. Qual é? É isso que a fundação deles faz? O que esses caras estavam produzindo com essa grana? Mas eu digo isso de todos os outros partidos, de União Brasil e o PP. Ninguém produziu nada, ninguém tentou sonhar algo para o Brasil. Estão vindo todos para a eleição agora para imitar o que nós produzimos.
Flávio Bolsonaro chegou ao ponto agora de uma das últimas entrevistas, falou que ele vai colocar inteligência artificial no SUS. Eu falei, não, calma aí, cara. Já já ele vai montar uma banda de rock também. E o melhor é que ele não deve ter a menor ideia do que seja eu colocar inteligência artificial no SUS. Ele acha que eu vou botar um chatbot do Cláudio aqui pra cuidar do SUS. Ele não tem a menor ideia. Hã? Lógico. Ali é meio constrangedor. E o fato é, como a gente consegue pautar sem ter tido a grana deles? É porque nós somos um grupo virtuoso, no melhor sentido do termo, agressivo como tem que ser, e que se pretende fazer algo maior do que as nossas próprias vidas. Quando a gente dedica a nossa vida a fazer algo maior do que nós mesmos, isso tem um impacto que a gente não sabe. A gente encontra forças onde não há. Eu juro pra vocês, essa aqui é uma semana que se inicia e eu tô muito bem essa semana. Tô muito feliz de estar aqui no estado de vocês. É um lugar que eu gosto de verdade. É um estado. Eu rodei lugares no Brasil que não eram estados. O Maranhão não é um estado. Pará, infelizmente, não é um estado. São lugares que estão destruídos, tomados por oligarquias, em que as pessoas são tratadas como animais. São colônias de exploração da elite local. Vocês são um estado de verdade, que tá uma bosta, mas são um estado de verdade. Vocês são um estado de gente que está trabalhando, que está se sustentando, está errado as coisas, mas vocês são um estado. E eu fico feliz de estar aqui. E aqui, como o Pacto Federativo exige de vocês muito, como exigiu muito, e deixou o estado de vocês quebrado, eu vou exigir muito. Eu preciso começar a campanha presidencial com 20% no Rio Grande do Sul, 20% em Santa Catarina e pelo menos 18% a 20% no Paraná. É isso que vocês têm que me entregar no começo da guerra. É isso que o Sul tem que me entregar. Porque isso já entrega a derrota completa do bolsonarismo aqui. Que aqui era um estoque de votos deles. Aqui é um lugar que eles não imaginavam que a gente pudesse crescer. Assim como eu não imaginava que eu pudesse crescer no Nordeste. O petismo o quê? Como é que pode? E eu vou exigir isso de vocês e eu preciso que vocês entreguem isso. Porque no final, o Nordeste entregando e vocês entregando, a batalha final é em São Paulo. E eu nasci lá. Eu nasci naquela terra. E aí eu vou virar os paulistas. E eu vou pro segundo turno. Eu tenho certeza disso. E aí como eu falei pra vocês, de encontrar forças, né? Então, como eu disse, é uma semana que eu fico feliz. Estou aqui, vou comer um churrasco em alguns lugares, já comi. Bom, muito bom, não posso voltar a engordar, agora estou magrinho. Mas semana passada foi uma semana horrível. Semana passada eu tive vários dias sem dormir. Problemas de saúde adquiridos no Pará, problemas de sono que já vinham antes acumulado, carga de trabalho, acúmulo de funções. Eventos extenuantes no Rio de Janeiro, maravilhosos, mas extenuantes no Rio de Janeiro. E aí eu não conseguia mais sequer falar, meu, não vai dar. Teve um belo dia que eu acordei, que esse dia foi osso. Eu não dormi nada. Foi pra quinta-feira, de quarta pra quinta-feira. Não dormi absolutamente nada. Fico olhando pro teto, minha cabeça fica, parece que tá chovendo. Não sei se vocês já viram isso, você tá com... Não é nenhuma ansiedade, é simplesmente a cabeça tá tão mexendo que fica um barulho, fica um ruído. Eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá, esperando o dia nascer. O dia nasceu, eu tomei um banho. Eu falei, cara, vai do jeito que é. E aí eu tinha uma reunião com 60 embaixadores. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei um avião, não consegui dormir no avião. Fiquei lá no avião. Pouso. No aeroporto eu procuro um Starbucks. Compro um balde de café. Pego, tenho aquele super coffee. Jogo 2 colheres de super coffee. Misturo aquela gororoba. Dropo aquilo e falo, tenho 2 horas de combustível, seja o que Deus quiser. Vou para o evento e tem que ser em inglês, ou com um tradutor. Eu falei, será em inglês e também será em sueco. E cara, eu não sei onde encontrei essa energia, de verdade. Eu não sei onde encontrei a força para que a gente conseguisse ir lá e meter 2 horas de fala em inglês, sabatinado e provocando os embaixadores. Provoquei muitos embaixadores europeus. E foi uma delícia, foi maravilhoso. A imprensa fez uma cobertura maravilhosa, a impressão que ficou é o único candidato interessante dessas eleições. E aí eu retorno para São Paulo, gravo uns vídeos com o Riso até chegou a comentar, gravamos uns bangers no mesmo dia, estouramos, teve vídeo de 6 milhões de views ali gravados. E aí eu vou para minha casa e pela primeira vez que eu não faço isso, eu falei, pai, me arrume um calmante. Não sei onde você vai arrumar, não sei como você vai obter, só me arrume um calmante. Ele me deu um calmante e eu apaguei.
E essa força que a gente encontrou para conseguir ter um grande desempenho e fazer as coisas, mesmo completamente destruído, é a força que a gente vai necessitar na reta final, e essa força a gente só tira de uma fé em algo muito, mas muito maior do que todos nós. Eu tenho certeza que o meu grupo de amigos está fazendo história. Quando eu voltei cansado, só para vocês entenderem, eu voltei detonado, mas eu participei de uma agenda sensacional no Pará. E essa agenda só aconteceu porque o Pedrinho, e talvez, não sei se foi o Pradinho, o Pedrinho com certeza tinha viajado para lá e foi fazer essa agenda antes. Então como é que eu posso reclamar da minha agenda do Pará, que ela foi extremamente, se o Pedrinho fez ela antes? Ele fez ela 2 vezes. Ele fez uma comigo e uma antes para montar. Como é que eu posso reclamar disso? Se eu gravo um vídeo, tem um garoto para editar o vídeo 3 da manhã. Tem uma massa de pessoas trabalhando por nós. Algumas nem as conheço. Tem milhares de pessoas fazendo cortes nossos nas redes sociais. Tem agora mulheres que aparecem em programas da televisão com uma toalha escrito Renan, Missão, e ainda brigando com o jornalista. Começou a acontecer isso. Quem são essas pessoas? Eu não sei quem é. Só que eu não posso ter o direito de frustrar elas em nada. Nós somos um time que tem que ser realmente muito bom, muito azeitado, muito inteligente, muito capaz, e a gente não pode se cansar. Então, vai ter que ser desse jeito. Vai ter que ser, como nós não temos jatinho, como nós não temos helicóptero, como nós não temos grana para colocar propaganda na Globo para diminuir esse conhecimento. Vocês sabem, hoje pode, o Caiado já botou propaganda na Globo, o Flávio botou propaganda na Globo. Eu não tenho como colocar propaganda na Globo. Na verdade, a Globo nem sequer faz cobertura minha. Se tem uma mídia que não fala de mim, é a Rede Globo de televisão, porque as demais já falaram. E sabe o que eu vou fazer? Eu não vou xingar a Globo. Eu vou aguardar amigavelmente o momento que eles vão me dar o espaço. Porque quando der, eu acabo com os demais. E não porque eu vou xingá-los, mas a partir do momento que me derem um espaço, 1 minuto que seja para falar, não há comparação. Não há comparação nas propostas, não há comparação nas ideias, e não há comparação nas pessoas, não há comparação sequer na retórica, na oratória. Não há. Não há. É uma mera questão de dar um espaço. É igual eu falo do Hendrick, né? Bota ele no primeiro tempo logo que resolve. Pois bem, me dê um espaço na televisão que a gente resolve a eleição. E é esse o desenho que nós precisamos ter. Muita gente tinha medo de nós. Muita gente imaginava que nós somos pessoas arredias, difíceis de lidar, pessoas complicadas. Ah, esse tal do MBL. E o que está acontecendo agora é que todos esses agentes da mídia, do empresariado, estão começando a ter contato com a gente. E estão ficando assustados no bom sentido. Eles estão começando a entender, realmente esses caras conseguiram montar um partido? É tão difícil montar um partido? Como é que eles conseguiram e tantos não conseguiram? Isso inclui o Bolsonaro. Algo de bom deve ter ali. E aí, quando nós vamos nas reuniões, há um choque colossal. As reuniões na Faria Lima foram chocantes para os membros dos maiores bancos, corretoras do país. Eles não esperavam ouvir o que nós estávamos falando. Ninguém estava pronto para lidar com o que nós estamos fazendo. E aí, veja só, nós que sofremos um bloqueio midiático de anos, especialmente dentro do próprio campo da direita, começamos a mostrar que tudo que a gente faz é tão grande, todas as nossas ideias são tão gloriosas, que todos os nossos adversários no campo são patéticos. Quem é Nicolas Ferreira? É um menino que gosta de xingar um travesti. Mas se o travesti bater nele, ele sai correndo. Quem é Lucas Pavanato, um coitado de um ex-MBL, que está lá denunciando a hipocrisia da esquerda? Quem são os nossos adversários? Eles não têm nada a propor. Eles não têm nada a dizer. Nada. Nada. São pessoas que querem ser famosas. Eles querem ser famosos, eles querem gravar vídeo. Eles querem tirar foto na rua. Eu não quero tirar foto na rua. Se vocês me conhecem, eu não gosto de tirar foto com ninguém. Eu acho isso um saco. Eu odeio a fama. Odeio ter ficado conhecido. Eu odeio ter que sair de casa e quando eu vou num shopping que tem perto da minha casa, eu não consigo parar para comer num lugar que eu gosto, porque começam a tirar foto. Não gosto. Eu só aviso pra pessoa, eu entendo, vou tirar foto porque é importante para vocês, mas dito isso, meu foco é trabalhar e eu nem sou uma pessoa tão admirável assim. Eu não mereço isso. Eu só quero cumprir a minha missão. É isso, eu quero cumprir minha missão, deixa eu trabalhar, eu vou trabalhar 7 dias por semana. Não tenho vida pessoal, não acho que eu tenho que ter vida pessoal. Eu acho que eu tenho que ter uma devoção e uma entrega a uma causa que é muito maior do que eu. E se isso inspirou milhares de pessoas a fazer os mesmos, quem sou eu para mudar alguma coisa nisso? Odeie a fama. Odeie a glória vã que o dinheiro vai te trazer. Odeie esses prazeres idiotas. Se a nossa vida aqui, e essa vida do nosso grupo tem um nome de missão,
é uma missão, é porque isso é um sacerdócio pela causa que nós temos. Isso é mais poderoso do que qualquer coisa. Isso é um fogo que não nós, assim, é um fogo que nós temos que eu compreendo que nem todo mundo poderá ter. Que eu compreendo que eu não posso exigir de outras pessoas. Mas isso nós vamos exigir daqueles que estarão em posições de comando conosco para mudar o país. Porque nós não podemos ter nada além disso. E aí o que é o país que a gente quer mudar? Essa bandeirinha aqui, vazia, que a gente pendura nos lugares na época de Copa do Mundo, é o único momento em que a gente lembra que é brasileiro, que a gente vai lá e torce pro Matheus Cunha. Quem é Matheus Cunha? Eu não tenho orgulho disso aqui. Isso aqui nos dá vergonha. Isso aqui nos rouba todos os dias. A bandeira e os símbolos nacionais só chegam na casa na formato de uma DARF para você pagar um imposto. Você não recebe nada de volta do governo brasileiro. O Estado brasileiro te humilha. O Estado brasileiro te suga. Eu não estou aqui por uma ideia vazia de Brasil. Eu não estou nem aqui para reconciliar com o presente do Brasil, que é uma vergonha. Nós temos apenas uma imaginação do que nós podemos ser. A única coisa que nos mantém brasileiros é a imaginação do que nós podemos fazer com a nossa potencialidade. Porque tiraram absolutamente tudo da gente, a começar pela própria história. Somos tratados como cachorros, como seres que, vou colocar aqui uma autora, Lia Moritz Schwartz, falou que nós somos filhos de estupro. Somos todos filhos estuprados por aí, com uma história humilhante, de uma colonização humilhante. Devíamos devolver tudo para os índios, os verdadeiros dessa terra. Não! Essa terra não é a terra dos índios. Essa é a terra dos brasileiros, que não contam com os índios na sua composição, mas que é feita de todo tipo de gente. E tiraram a nossa história da gente. Querem que a gente odeie a nossa história, tenha culpa pelo nosso presente e não tenha nenhuma possibilidade de construção de futuro. Então, quando eu olho para essa bandeira, a única coisa que eu penso é na potencialidade que ela pode ter se nós imaginarmos algo e construirmos algo nela. E aí a coisa se torna interessante. Porque aí a gente vê que a gente pode construir de fato uma nação. E veja só o que o destino deu às nossas mãos. A possibilidade que nenhum jovem americano tem hoje, e eu conversei com vários, que nenhum jovem europeu tem hoje. Imagine que você viva hoje na França. Tá tudo pronto na França. Tá tudo construído. As cidades francesas são todas maravilhosas. França está cheia de história de glórias, de vitórias, de derrotas, de dores, de construções, de patrimônio legado para a humanidade. Um francês é um ser deprimido porque ele hoje não tem nada o que fazer no próprio país. Essa é a real. Mesma coisa eu digo de todas as outras grandes nações europeias. Mesma coisa eu digo do próprio Japão. Agora veja a oportunidade gigante que nós temos. Nós temos um país inteiro para construir. Nós temos glórias que não foram atingidas ainda. Nós somos uma geração que pode fazer o que nenhuma das outras fizeram. Só que isso não será fácil. Porque uma das coisas que a gente aprende é que nada na vida nos é dado. A não ser que você seja um herdeiro. Nada nos é dado. Tudo precisa ser tomado. Tomado! Você tem que tomar as posições que você quer na sua vida privada. Você tem que tomar as coisas que você quer. É tomado. A vida é disputa. A vida é guerra. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Todos vão impedir você de chegar onde você quiser. É assim que as coisas funcionam. Essa é a regra da vida. E você sobrevive numa vida que é assim, se organizando. E se organizando num grupo de pessoas que pensam como você. E aí, vocês tomam o que é seu de direito. Nós vamos tomar o poder do Brasil, que é nosso de direito. E nós vamos fazer o que é certo e seremos generosos estando no poder. Só assim as coisas se transformam. Porque hoje o poder está na mão de um Alcolumbre, que é um bandido do Amapá. Do Hugo Mota, um playboy do interior da Paraíba. Do Ciro Nogueira, de um clã que toca o Piauí. Do Lula, um cachaceiro vagabundo, um pilantra, um ébrio, que não tem a menor ideia do que está fazendo. Essas são as pessoas que mandam em você. E elas não vão te entregar nada de bandeja. Elas não vão te entregar nada de mão beijada. Você vai precisar tomar delas. E não é bonito isso. Nós vamos precisar lutar. Sorte que existe a democracia, senão a gente ia ter que lutar igual vocês, gaúchos, lutaram quase 150 anos. Não, coisa de 150 anos atrás. Estou errado? Então nós temos que agora tomar o que é nosso. Nós temos que retomar o nosso país e fazer dele algo grande. E isso é um privilégio gigantesco. Eu saber que eu estou nessa posição, eu juro para vocês, eu me sinto muito privilegiado.
Eu saber que eu tenha sido escolhido pelo meu grupo de amigos para ser o primeiro candidato a presidente do partido que eu fundei com eles, é uma honra que eu ainda não me dei conta. Eu acho que o Partido Missão é uma coisa tão grande na história do Brasil, que quando eu olhar daqui 30, 40 anos, tudo que nós fizemos, e olhar que naquele momento falam, pô, vai você, Renan, eu não vou ver, eu vou olhar para mim de hoje e falar, você não tem a dimensão do que é o tamanho disso. Você não tem ideia do que vocês estão iniciando. E de fato eu não tenho ideia. Eu só peguei, juntei um carro com o Apolo, com o Riso, com o Pradines, com o Pedrinho, lá no Nordeste com o Morique, mais um pequeno grupo de pessoas, e eu começo a rodar o Brasil, e começo a falar o que precisa ser dito, e enquanto isso a gente vai irradiando e vai contaminando as pessoas com essas ideias. A ponto de eu estar chegando numa cidade de vocês, cidade de o quê? 140, 150 mil habitantes? Tô errado? E temos um bom evento aqui com vocês. Vocês saindo de casa um dia de Brasil, muita gente podia estar de ressaca, o Brasil ganhou o jogo, vem pra cá encontrar à noite, e estão aqui me ouvindo, participando disso. Isso é muito especial. Isso é muito especial. E isso não pode terminar apenas com uma participação nas eleições. Eu me recuso a aceitar isso. Eu me recuso a aceitar que nós vamos disputar isso aqui para participar. E eu vejo o caminho para a vitória e o caminho está dado numa simples conclusão. Flávio tem alguma chance contra o Lula no segundo turno? Não. Nenhuma. E só vai piorar. Quem está em terceiro? Nós. É sempre nós, não é sobre mim essa história. Então somos nós que vamos para o segundo turno. Somos nós que vamos. É uma relação lógica. Mesmo os teimosos, os tios, avós, pais de vocês teimosos, terão que tomar essa decisão em algum momento. E eles vão se frustrar. Vai passar a Copa do Mundo e vai vir um escândalo novo. E depois outro. E depois outro. E os números da inviabilidade vão ficar claros. Até o momento que vocês pentelharam tanto que eles vão falar, meio que você estava certo sobre aquele rapaz ali, né? O cara não é ruim não. Aí eles vão arrumar as desculpas na cabeça deles para fazer a transição. E vai ser mais fácil do que vocês imaginam e mais rápido do que vocês imaginam. O problema é que a conquista desse espaço não será dada para vocês. Nós precisamos bater os tais 10% sozinhos. E vai ser remando contra a maré e enfrentando todo mundo. É um caminho solitário. Eu volto a falar. Conquistar os primeiros 10% é um caminho exclusivamente nosso e absolutamente solitário. Ninguém vai ser bacana com nós. Vocês todos vão ter dificuldades nos convencimentos. Mas vocês precisam entender que vai ser necessário fazer o convencimento. E não qualquer convencimento. A pessoa que você convenceu, você vai ter que transformar ela num militante. Num multiplicador. Este é o caminho. Se nós quisermos obter aquele efeito manada, que aí os tios e os avós, não, tô indo pra lá. É conquistar os 10%, nós, eu volto a repetir, de maneira solitária. Só que é uma vitória tão grande, uma vitória tão colossal, é uma vitória da autonomia das nossas gerações, que isso vai reverberar não só nessa eleição, isso vai reverberar na criação de um campo político completamente novo no Brasil. E na construção de um caminho completamente novo no Brasil. Nós temos que fazer isso. Eu não consigo olhar de outra maneira para esse destino que foi desenhado pra gente. Eu não consigo entender assim, por que diabos eu conheci o Kim Kataguiri? Eu conheci o Kim Kataguiri num boteco, num evento libertário em São Paulo, em que ele, acho que estava bêbado pela primeira vez na vida dele, e falava tudo errado, e veio tirar onda comigo porque eu tinha pelos no peito. Foi isso que ele falou, ele falou pra mim, você é nojento. Foi a primeira fala dele pra mim. E eu falei, dane-se, me dá seu telefone. E eu fiquei amigo dele e a gente marcou, e dali em diante foi história. Então, o que fez a história juntar essas pessoas tão talentosas? Meu irmão não ter abandonado a gente, ter continuado trabalhando, conhecer o Riso, que foi trabalhar pra gente com o salário de uma coxinha. E sim, o salário do Riso era uma unidade de uma fritura, conhecida como coxinha à base de frango. Por quê? Eu não sei o porquê. Eu sei que as coisas se nos trouxeram até aqui e que nós estamos muito, muito, muito animados. Eu tenho certeza, volto a repetir, que se a gente segurar a onda e botar mais energia agora desse início de julho até o meio de agosto, é inevitável não apenas ultrapassar a barreira dos 10, 11, 12, mas a partir do momento que a TV começar a fazer a cobertura sobre nós tirarmos a família usurpadora, os mentirosos, os lacaios, os falsos, os traidores da nossa revolução no segundo turno e nos darem a grande batalha política brasileira desse século, que nunca foi Bolsonaro versus Lula,
É sobre MBL versus Lula. É sobre MBL versus Lula. Sempre foi sobre nós. Eu soube, por interlocutores comuns, que o José Dirceu tem medo e preocupação com o projeto do Partido Missão. Ele falou, no futuro esses caras deram muito trabalho e não entenderam que o futuro tem que ser conjugado com o futuro do presente. O futuro chegou, Zé Dirceu. E nós vamos te substituir. Dizem que ele é o Dirceuzinho, né? Não, quer dizer, dizem que eu sou o Dirceuzinho. Eu não sou o Dirceuzinho. Eu faço muito mais coisas que o Zé Dirceu faz no PT. Eu sou uma pessoa mais capaz do que ele. Eu sou uma pessoa mais honesta do que ele. E talvez a única coisa que ele tenha igual a mim seja a tenacidade. Ele no projeto errado dele e eu no nosso projeto certo. Mas nós venceremos eles. E essa é a grande batalha. Esta é a grande batalha em que a nossa geração encerra o sonho errado da geração boomer. O PT é o projeto de poder da famosa geração boomer. É o projeto que eles sonharam. Tornar o Brasil um país socialista, inspirado naquelas ideias que eles pensavam nos anos 60 e 70. E essa sombra nos destrói até hoje. Essa sombra impede que vocês comprem um apartamento que vocês queiram comprar, construam a vida que vocês queiram construir, comprem as coisas que vocês queiram comprar. Essa sombra faz com que vocês não consigam andar na rua de maneira segura. Essa sombra impede que vocês tenham estradas boas para cruzar o estado de vocês. Essa sombra é um fantasma maldito que precisa ser exorcizado. E nós temos que exorcizar esses caras. Não será os Bolsonaro porque eles farão o que eles sempre fazem, um acordo. O que os Bolsonaro querem é apenas perder para o Lula no segundo turno, de modo a manter a liderança sobre o campo da direita. É isso que eles querem. É bom para todo mundo. É bom para eles, é bom para o Lula, é bom para a STF. A única nota dissonante nesse acorde, que são essas eleições, somos nós. Porque ninguém esperava, que a gente existisse, 2, que a gente participasse, e 3, que a gente tivesse chance. Ninguém esperava. E como eles não esperavam, agora eles foram pegos de surpresa. Estão tendo que lidar. Reparem que eles não falavam de mim nenhuma vez. No início a imprensa não falava. Depois os candidatos não falavam. Ah, eles são muito sérios, são governadores, o Lula é o presidente, Flávio é Bolsonaro. Então não precisavam. Mas nas suas equipes de campanha interna, os alertas já estavam todos de pé. Eles já sabiam muito bem que eles teriam que lidar com esse problema. E agora esse problema está virando uma inevitabilidade. Então, para eu já abrir para as perguntas, que eu acho que hoje podemos fazer isso, abrir pelo menos umas 10 perguntas, que tal? 12 perguntas. Depende, só será 14 se, assim, não forem perguntas muito longas, idiotas. Perguntas boas, vocês saberão, será 14. E eu queria então, portanto, agradecer a todos vocês, muito obrigado por terem vindo, e vamos trocar ideia através das perguntas. Vocês vão falar alguma coisa aqui ou já... Ah, já falaram todo mundo? Então tá aqui. Então, perguntas não só para mim, mas para os demais também, tá? E lembre-se, o que nós temos aqui é um time, e eu vou colocar, que vai ganhar a eleição. Veja, com os números que eu tenho aqui no estado, nós faremos deputados no plural. Só por uma regra de 3. Só pela regra de 3, nós já faremos deputados no plural. Agora, eu não vou parar onde a gente está aqui, e eles também não vão parar. Então, eleger deputados da missão é uma inevitabilidade. Participar da eleição do governador para pautar o debate e depois começar, através da televisão, a mostrar como uma alternativa a esses fracos que estão disputando as eleições, gente herdeira dos Brizola. Aliás, até quando o Rio Grande do Sul é vítima dessas famílias, os Brizolas são os barbários gaúchos. Sempre tem um Brizola sabotando vocês. Ou o Zuco, que estava votando junto com a esquerda no fim da escala 6x1. Um fraco. O Zuco é um fraco. O Zuco é nada além de um homem fraco que é muito bom em puxar saco do Bolsonaro. Como muitos são. Como muitos são. Aliás, é uma profissão política de centenas de homens ao redor do Brasil. Puxa o saco dele. Esse não é o caso do Evandro. Definitivamente não é o caso dele. O Evandro é um cara que foi perseguido por arrumar as brigas certas aqui na região de vocês. Então entendam, esse é o nosso perfil e essa é a nossa alma. E essa nossa alma é a alma de vocês também. Se a gente está na região de vocês, é que tem pessoas como vocês fazendo as coisas que nós todos acreditamos. Então, participem de maneira engajada no processo eleitoral, no partido que é o partido de vocês. Nós construímos uma casa para vocês. E eventualmente aqui, eu tenho entre vocês pessoas que serão vereadores, prefeitos aqui na região. O futuro vai ser vocês que vão determinar.
Então, com base nisso, eu agradeço. Vamos para as perguntas. Obrigado.